Verdade. Imparcialidade. Começa agora o programa A Hora da Verdade. A apresentação: Carlos Frederico Gomes. Olá, amigo assinante, estamos iniciando mais um programa A Hora da Verdade na sua TV+, canal 15 da Multiplay. Estamos aqui novamente, infelizmente, para continuar analisando crise. O Brasil que vive uma eterna crise. É um país com crise interminável. É um país que a crise se estabeleceu e ficou. Mas não tem novidade. Você que acompanha o nosso programa semanal, e a gente já falou isso aqui, vou repetir novamente, que não seria solução trocar 6 por meia dúzia. O mesmo governo que saiu é o mesmo que está aí. Né? Não tem mudança nenhuma. A presidente saiu, assumiu o vice. Todos os ministros, a maioria dos ministros que estão aí já estiveram anteriormente. E muitos do que estão aí estão envolvidos no processo de corrupção da Lava Jato, que levou a mais uma crise. O que se está se colocando agora como uma novidade já era o que a gente dizia abertamente. E só fez se concretizar o que todos já esperavam. E só tem uma coisa que se formulou e se concretizou, é que a Lava Jato está acima dos governos. Isso é uma coisa muito boa. A única coisa boa no Brasil hoje é isso. É que as instituições, a Lava Jato, está acima de qualquer governo. O que a gente lamenta profundamente é que os ministros que foram escolhidos pelo governo que sucedeu essa crise sem precedente, que foi o governo Dilma, não teve a coragem de entender, de fazer o que deveria ser feito, que era fazer a mudança necessária, colocando pessoas novas. Era um novo governo com pessoas novas, e não entendeu o recado da população brasileira. E hoje nós vivemos um momento de muita preocupação. Nessas novas delações, na que houve do senhor Sérgio Machado, que virou o pivô nacional hoje de destruição do governo Temer. O senhor Sérgio Machado, numa conversa com o seu outro amigo bandido Romero Jucá, numa conversa que precisa ser entendida. Aquela conversa não era uma conversa espontânea, era uma conversa de uma pessoa querendo pegar outra pessoa. Era a conversa de um investigado querendo trazer para dentro da investigação outro investigado e com essa atitude colaborando com a justiça para se safar da pena. Tudo isso foi combinado com o Ministério Público e está dentro da delação premiada dele, que foi homologada pelo juiz Teoriza Vasque. E já saiu o áudio dele com o senhor Romero Jucá, que a gente disse aqui, desde a primeira nomeação dele, a gente falou aqui, que era uma excrescência colocar o Romero Jucá de novo como ministro, sendo que uma pessoa que já tinha sido líder do governo Lula e uma pessoa que estava envolvida na Lava Jato. O seu áudio com o Renan, para mim, não tem nenhuma novidade. O Renan tem pavor a delator. Você vê a maneira que ele tratou o Delcídio do Amaral, depois que fez a delação, e é o que ele disse que queria acabar com o instrumento da delação premiada. E agora a mais última, né, Luiz, foi os áudios da gravação com o ex-presidente Zé Sarney, que queria fazer um esquema lá sem envolver advogado, salvá-lo sem envolver advogado. Eu sei que a crise que abateu o governo Dilma está hoje abatendo o governo Temer. Novidade, não tem nenhuma. São os mesmos atores. Romero Jucá, figura conhecida, está aí. O Temer nomeou agora o novo presidente da Caixa Econômica. O ex-ministro da Delegação Nacional. Quer dizer, o presidente Michel Temer não quer ter um papel de protagonista e mudar esse país. Ele acertou na equipe econômica. A coisa boa que tem dessa semana é que ele mantém o apoio do Congresso para iniciar as mudanças que precisam ser feitas. E foi tudo aprovado que ele queria em relação ao pacote econômico inicial para tentar tirar o país desse buraco. O que tem de bom nesse governo aí é o Henrique Meirelles tentando salvar o país dessa insolvência em que ele se meteu. Luiz, mais uma vez, infelizmente nós estamos aqui a falar de crise. Isso é uma situação muito, muito, muito ruim, né? Porque parece que não tem fim, né, Luiz? É interessante.
Na segunda-feira, você praticamente toma um susto quando você tem a notícia dos áudios de Romero Jucá e Sérgio Machado. Sérgio Machado foi secretário do primeiro governo de Tasso Gereissati, depois deputado federal, senador e presidente da Transpetro. É um cara que tem uma carreira longa na vida política, são 30 anos. Se você pegar de 87 até agora 2016, é um cara que saiu da cena política eleitoral e foi de executivo. De executivo, né? Exatamente. Também bastidores. É um operador influente dentro da bancada do PMDB. Quando tu fala operador, tu tá falando operador de caixa 2, né? Exatamente. É verdade. É verdade. Vamos pro programa aqui, Hora da Verdade. Então, é operador de caixa 2, né? E aí, o que acontece? O Romero Jucá não conseguiu sobreviver 12 horas depois do áudio. Não conseguiu. Não tinha como, né, Luiz? Simplesmente. A gente aqui cobrava que ele saísse antes de denúncia. Imagina depois. Ele disse que ele praticamente deu munição, e tem isso também, né? O Sérgio Machado induziu que isso saísse, deu munição para desqualificar o impeachment. Para dizer que foi um grande impeachment, foi um grande esquema de acordão para tomar o governo e salvar a Lava Jato. E acabar a Lava Jato. Na segunda-feira, Michel Temer e Romero Jucá chegaram à conclusão que era melhor ele sair. Ele se retirou da cena. Na terça-feira, quando o Brasil todo está voltado para a votação da questão orçamentária e Renan Calheiros lidera a base governista, uma vitória espetacular. A sessão terminou 4 horas da manhã. Foram votados todos os vetos da presidente Dilma ainda e o pacote econômico. Pacote econômico. Importante te dizer que esse pacote ele dá uma segurança, que se for seguido, de não haver mais déficit no Brasil durante 8 anos. Mínimo 8 anos. Espero que isso aconteça. Porque ele criou um teto, né, de despesa. Aí na quarta-feira, quando a gente acredita que o assunto vai ser a votação que houve no Congresso, vem os áudios da conversa de Sérgio Machado com Renan Calheiros. Pesado também. Pesado. E Renan Calheiros, na minha avaliação hoje, é o grande fiador da estabilidade dentro do Congresso do presidente Michel Temer. Agora, principalmente quando ele perdeu o Romero Jucá. Mas a situação em termos de processo, de complicação, cada dia mais, né? Cada dia novos processos são... Por exemplo, essa delação premiada desses áudios que você está falando aí, essa delação foi aprovada pelo Teori. Foi quarta-feira. E a gente sabe que depois dessa aprovação começa o processo de investigação em cima do que ele falou. Então vai incriminar mais ainda o Renan, né? Vai ser outros inquéritos em cima de outra, né? Mas é mais interessante. De outra denúncia. Porque já tem a denúncia do Delcídio incriminando o Renan. E agora tem a do Sérgio incriminando o Renan. São 2 denúncias. E o Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, homologou, viu? Hoje o Sérgio Machado tem a delação. Com essa delação ele escapa da cadeia, né? Sem dúvida. Aí, ele se antecipou a ser preso. Aí quando a gente imagina que a coisa vai começar a se assentar, a gente vai ter uma noção de que está acontecendo, chega a notícia na quarta, no final da tarde, começo da noite, que a Folha de São Paulo já começou a distribuir os áudios da conversa com o ex-presidente Sarney. Quer dizer, tem fim. Não tem fim. E hoje, na quinta-feira, nós estamos aqui encerrando mais de um bate-papo, mas eu não sei se, Carlos Frederico, ninguém sabe nada. Semana... O problema é quando a gente termina um programa desse aqui, pra você ter ideia. Eu termino aqui com o Luiz o programa, quando a gente está saindo, descendo a escada, se despedindo do nosso cinegrafista muito competente, por sinal, Vicente. Nosso companheiro Vicente, a gente está olhando aqui a Folha de São Paulo, o UOL, você está olhando aqui, tem vários fatos que aconteceram, não deu tempo a gente relatar aqui para vocês assistirem. Você tem ideia, já mudou tudo. Um homem comum como o Sérgio Machado é um cara que tinha todo acesso à cúpula que hoje cerca Michel Temer. Era um homem de confiança do PMDB. Então, provavelmente eu não duvido que apareça áudio dele conversando com Henrique Alves,
conversando com Eliseu Padilha. Você está querendo dizer, Luiz, que a cúpula do PMDB agora pode estar toda implicada. Está apavorada. Sem dúvida. Sem dúvida. Eles estão no caminho do banheiro quase o dia todo, não é isso? Porque ninguém sabe. O problema da delação premiada. Acho que eles nem saem mais de dentro. O problema da delação premiada é que ninguém sabe o que. Eles não têm acesso. Ninguém sabe o que foi dito lá. E eles não soltam tudo justamente para poder fazer investigação. Mas o interessante, ele não quis ir para o Lava Jato do Sérgio Moro. Ele fez a delação premiada com Teori Zavascki. É porque a delação premiada dele implica uma... Posso entender, para você entender. Por que é que ele não fez com o Sérgio Moro, ele fez com Teori Zavascki? Por que é que ele não foi preso ainda e outras pessoas por menos foram? Porque a delação dele implica diretamente o presidente do Senado. Exatamente. Que tem fórum privilegiado. Então esse e outros mais que tem fórum, como o senador Romero Jucá, né? Eu não sei se o ex-presidente Sarney tem não. Agora só entre nós. Só entre nós e o mundão de audiência no mundo todinho, com a internet e tudo. Será que ele não conversou com o presidente? Só entre nós, o YouTube, que esse programa vai para o YouTube, todo, onde ele terminar aqui, todos os milhões de espectadores, mas diga, só entre nós dois. É capaz de quem, nosso telespectador, estiver assistindo no domingo, porque o programa passa na quinta, às 21 horas, passa na sexta, a reprise, e nós temos depois uma segunda reprise no domingo, que é, às 21 horas. Quando ele é mais visto, ao domingo. É capaz, no domingo, não se surpreenda que se tiver um áudio do Sérgio Machado conversando com Michel Temer. Aí, já imaginou? Porque na minha avaliação, Michel Temer termina a semana menor do que já estava. Eu que tinha razão, né, Luiz? Com certeza. Eu tinha razão. Quantas vezes eu falei aqui que a solução era a eleição? Coincidindo, né? Eleição para prefeito, eleição para presidente, para terminar o mandato. Quantas vezes? Que esse arranjo, esse arremedo não resolveria nada, porque são os mesmos atores. Eram apenas ratos que estavam no navio e dividiram o navio, enquanto o navio estava afundando. E esses ratos ficaram na proa, né? Só que o resto do navio já tinha afundado. E esses ratos foram para a proa e se mantêm lá, senhores do navio, que eles fazem parte, e estava afundando. Mas nada, é só isso. Não mudou nada. E isso, Luiz, a população brasileira está tendo a percepção. Agora, isso tem um implicante. Tem uma pessoa direta implicada nisso, uma instituição, ou melhor, da justiça, um ente judiciário, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Porque, Luiz, olha, isso é preciso que a gente diga aqui, para você poder ter ideia. A Lava Jato, ela já recolheu de volta para os cofres públicos em dinheiro, e foi tirado, surrupiado da Petrobras principalmente, o que ela já recuperou, Luiz. Se você somar tudo que foi recuperado na história política do Brasil de dinheiro e roubo, não dá 10% do que a Lava Jato sozinho trouxe de volta. Primeiro ponto. A Lava Jato já, dizem que somando as penas de condenação, já tem 1000 anos de condenação, né, Luiz? Das pessoas que estão sendo condenadas. A Lava Jato já provou, já condenou, já botou na cadeia, já prendeu várias pessoas de várias empresas que comprovadamente pegaram o dinheiro público e de uma forma muito assintante, mas principalmente provocadora, e de uma astúcia, e a palavra certa que eu estou querendo é de uma audácia jamais vista. Pegaram o dinheiro de propina e transformaram o dinheiro de propina em doação oficial. E fizeram a eleição de 2016. De 2016 não, de 2014. E essa eleição elegeu o presidente da República, Luiz. Governadores, deputados e o vice-presidente, que hoje é presidente. Então já o TSE não tinha o que fazer. Ele já tinha toda a documentação, Luiz. Tudo que a Lava já tinha. E você se lembra que o juiz Moro ofereceu que passaria
A Justiça Federal, a Polícia Federal, passaria para o Tribunal Superior, se ele quisesse, toda a documentação de forma oficial, para que ele, em cima do que estava ali, caçar a chapa. E eu não sei qual é a ministra, sabe isso? Qual é a ministra? No caso específico do Tribunal Superior Eleitoral ou do Tribunal Superior Eleitoral. A Rosa? Não é a Rosa, não. A ministra do Tribunal Superior Eleitoral, que ela não é do Supremo, ela é do STJ. Do STJ. Porque, para quem não sabe, pessoal, o Supremo. São os vários membros. O Supremo. O Tribunal Superior Eleitoral é feito com membros do Supremo e com membros do STJ, do Supremo Tribunal de Justiça. Aí que faz a composição do Tribunal Superior Eleitoral. Pois essa ministra, não me interessa o nome dela, porque ela não fez o que era para fazer, ela não votou, sentou em cima e ficou lá o processo, já mudou até presidente, saiu o Toffoli, entrou o Gilmar Mendes e não resolveram nada. Então, se o país está, um dos culpados do país estar na situação que está, é o Tribunal Superior Eleitoral, deixando bem claro isso. Porque se tivesse tomado essa decisão, o Supremo tivesse afastado o presidente a presidente da Dilma estava aí, não tem problema não. Ficava até o afastamento. Na hora que afastasse, o presidente da Câmara assumia que não era isso aí, já tinha sido afastado, seria outro, não, nem esse outra coisa que está aí, assumiria o presidente da Câmara e convocaria a eleição. E a eleição poderia ocorrer agora até em outubro. E o povo brasileiro escolheria o novo mandatário com a força do voto. Aí, se errasse de novo, é problema nosso. Era legitimado. Tinha a legitimidade do voto. Agora, isso aí, só Deus sabe onde é que termina isso aí, né, Luiz? Eu acho que nem Deus. Eu acho que quando eu vejo os 10 mandamentos, as pragas que se jogou no Egito em relação ao que acontece hoje no Brasil, é pouco, né, rapaz? Eu acho que tem várias pragas vindo por aí. Mas as nossas maiores pragas foi que a gente colocou no poder. Essas são as maiores pragas, né? Não, e o debate sem noção de quem ainda defende o governo Dilma, dizendo que a oposição ao governo Michel Temer é o mesmo governo. Não tem diferença? Não, Luiz, eu vou ser sincero com você. Diante dessa derrocata do nosso país, da exclamação que está aí, às vezes, Luiz, a gente tem que parar para pensar. E vamos fazer um exercício hipotético, que o processo no Senado não se conseguisse no 2/3 e a Dilma voltar. Como seria esse governo? Não tinha condições. Como seria a reação da economia? Porque a única... Logo, os vetores econômicos, como ficaria? Para você ter uma ideia, só a equipe econômica que Michel Temer colocou, as vitórias que ele conseguiu no Congresso, fazendo as metas fiscais, só isso o mercado já reagiu positivamente? Vamos supor, vamos aí fazer esse exercício hipotético aqui. Se isso acontecesse, o que aconteceria com o país? Ele ia no caminho da Venezuela? Pior, acho que era pior. Porque não dá para dar cavalo de pau. Eu estou dizendo isso, sabe por quê, Luiz? Eu fico impressionado. Pessoas que têm responsabilidade, homens de bem, homens que têm mandato, cara. Homens que pensam até em ser coisas muito grandes nesse país. Defendem isso como solução, a volta da presidente Dilma, como solução para esse país. Um governo que não tem 1/3 do Congresso, um sistema de um presidencialismo de coalizão, e só existe no Brasil, não existe em lugar nenhum no mundo esse sistema presidencialista do Brasil. Nem é o presidencialismo, nem é o parlamentarismo, é uma coisa inventada aqui pelo o nosso pensamento tupiniquim, que é nosso aqui, né? Mas é muito ruim. Lembro a vocês, enquanto vocês brigam, enquanto vocês destroem esse país, aquela história, eu digo sempre aqui, 11 milhões de desempregados, lembre-se, cada desempregado tem uma mulher, cada desempregado tem um filho, ou cada desempregada é mãe solteira e precisa criar auxílio, e tem onde morar, tem o que comer, e estão desesperados, e estão morrendo, muitos se suicidando nesse país, porque a tragédia de um cidadão sem emprego é a tragédia da falta de dignidade. E isso vocês precisam avaliar e respeitar. Eu vou para um rápido intervalo e volto já com
continuando discutindo esse caos. Vamos entrar um pouco no outro caos também. Foi o que aconteceu essa semana com os presídios do Ceará. Vamos falar sobre isso aqui. Lamentar profundamente essa carnificina que aconteceu aqui. Sai daí não, um instante só. A gente volta já já. A Hora da Verdade. O governo do Ceará está participando em parceria com o governo federal da construção de mais uma etapa do residencial Cidade Jardim, no bairro José Walter, em Fortaleza. Um dos maiores empreendimentos do Minha Casa Minha Vida no Nordeste. Só este ano, 768 moradias já foram entregues na capital. Transporte na porta, moradia segura, que tá uma maravilha. Aqui tem tudo para a pessoa ser feliz. É o governo do Ceará cumprindo compromissos e garantindo casa própria para os cearenses. A Hora da Verdade. Estamos de volta agora com o segundo bloco do nosso programa Pela Ordem. Aqui em off a gente estava conversando, eu, Luiz e o Vicente. E o Luiz estava preocupado com o Vicente. O smartphone do Vicente deu um problema. O Luiz já resolveu. Vai dar o Luiz tem uns 8 smartphones. Vai dar um para o Vicente para resolver o problema, né? Deixar registrado aqui no programa Hora da Verdade. Está de volta agora com o segundo bloco. E eu estava falando da crise, né? A crise que o nosso país vive, mas aqui em Fortaleza, aqui no estado do Ceará, nós vivemos um dos momentos mais tristes da história desse estado. Eu mesmo recebi cenas do que aconteceu nesses presídios aqui no Ceará, que eu fiquei questionando o que seria o ser humano. A gente ouve muito falar de violência, sabe, Luiz? Mas a gente não vê a violência acontecendo. E quando a gente vê a violência acontecendo naquele grau, eu questiono aonde é que está o ser humano e o que é ser humano, né? A gente se acha um ser superior em relação aos animais, só que não tem nenhum animal na face da terra que faça o estrago. E faça o que foi feito nesses presídios nesse dia. E o pior, a carnificina que aconteceu lá, que está oficialmente em 18 mortos, estão dizendo é muito mais. Existem pessoas defendendo isso. Existem pessoas dizendo, não, são vagabundos, são assassinos. Irmão, para você que diz isso, para você matar um boi no matadouro, é estabelecido por lei a maneira que isso deve acontecer. Certo? Para você matar um carneiro, para você matar frango, os frigoríficos eles têm um rito a seguir em respeito a que aquele animal morra rapidamente, sem sofrimento. Até mesmo, já que vocês estão falando em tragédia, para a qualidade da carne que vocês querem comer. Existem pessoas que acham que o que aconteceu e era para acontecer mesmo. Por exemplo, o sindicato estava em busca do dinheiro. E ele sabia que ele só conseguiria o dinheiro se tivesse o caos. E o caos se conseguiria no sábado. A greve foi deflagrada quando? Na sexta. E o caos se conseguiria se fizesse o quê? Se não se permitisse que as mulheres dos detentos tivessem acesso à visita, que é um direito do detento. E o caos que eles queriam aconteceu. E eles tiveram êxito. Eles lograram êxito. Eles queriam 40% de aumento. Parece que tiveram isso em relação à gratificação que eles têm lá, essa gratificação por risco, né? Essa gratificação por risco de vida que eles correm. Irmão, se eu fosse agente penitenciário, eu proibiria botar um tostão desse dinheiro maldito sangrento no meu contra-cheque. Lhe digo isso com toda certeza. Porque nós não podemos aceitar servidores públicos que acham que para conseguir o que querem não importa as consequências. Onde é que pessoas têm que morrer para que haja o caos, para me conseguir um intento e um salário, Luiz?
Essa foi a maior crise do sistema penitenciário do Ceará na história. E quem viu as cenas como eu vi, como eu vi, que eu não tive coragem de ver todas, mas quem viu essas cenas, tenho certeza e concorda comigo. Digo para vocês, quem é bandido tem que ficar preso. Quem é bandido menor tem que estar preso. Quem é bandido maior tem que estar preso. Agora, lembrando que são seres humanos que devem ser tratados como tal. Se a gente defender ou achar porque eram presos, não aconteceu nada. Quero aqui parabenizar o governador Camilo Santana, antes de passar a palavra para o Luiz quer falar sobre isso também, de ter tido a coragem, a humildade de chamar a Guarda Nacional. Agora, só governador, me perdoe, o senhor deveria ter chamado antes, mas o senhor chamou. Eu sei que tem assessores, pessoas muito fortes ligadas ao senhor, que acham que o senhor não devia ter feito isso não, que aqui resolve. Mas o senhor, como sempre, tem a serenidade do espírito público. A serenidade do espírito público, vou repetir aqui, é quando a gente faz o que tem que fazer. Não importa se vai me atingir, não importa a vaidade pessoal do nome. E o Camilo Santana tem muito isso. Eu quero parabenizá-lo por tomar essa decisão e chamar a Guarda Nacional para que ajude a resolver esses problemas. Esse governo não era indiferente do que estava acontecendo. Porque não era. Muitos desses detentos hoje, João, o meu querido Luiz, estão na CPPL e ser inaugurada. A 4, é? A 4 é a 5. Que se ela ia ser inaugurada, o governo estava preocupado com a superlotação. Estava construindo. E ela está sendo terminada hoje, para que as pessoas que estão lá de fora possam adentrar e já resolver o problema. Se não tivesse essa para receber, aí a complicação era maior. Mas eu nunca pensei na minha vida em ver funcionários públicos tomar uma atitude tão irresponsável. O caso é mais grave ainda, Luiz. E por uma atitude do governador, não aconteceu um verdadeiro desastre. Porque os agentes prisionais se contraporam à polícia e quase havia um conflito entre os dois armados. Você imagina o que é que podia, como é que podia ter acontecido, porque a polícia queria cumprir a determinação e colocar os familiares para visitar os presos e os agentes não permitiam. Você imaginou o que é que pode acontecer? O governador decidiu que não ia estabelecer esse confronto. Mas o Ministério Público está aí e a gente espera que ele investigue e puna os culpados. Quero ressaltar aqui, e não são todos os funcionários públicos, agentes prisionais, que concordam com isso, não. Eu posso até dizer que a grande maioria deles não concorda com isso. Agora, os senhores que são dirigentes sindicais têm que saber até onde vai a responsabilidade. E eu acho que os senhores deviam parar de querer dizer que não fizeram isso tendo feito. Porque tem gravações, tem áudios que discordam e desmontam qualquer coisa de vocês. Eu acho que vocês deveriam dar a cara para bater, dizer que vocês queriam provocar uma discussão, que a polícia não resolvesse o serviço de vocês não queriam que ela resolvesse o serviço de vocês, e queria que virasse um caos, mas não esperava que houvesse isso, e pedir desculpa. Era o caminho mais correto, eu acho, a seguir. Ou não, Luiz? Sem dúvida. O Carlos, em 2000, na campanha eleitoral para prefeito de Fortaleza, Moroni Bergtorga, usando o discurso da contratação de 5 mil homens para a Guarda Municipal e algumas políticas efetivas de combate à violência, chegou em terceiro lugar, perdendo somente para Juraci e Inácio Arruda, que foram os dois candidatos que fizeram o segundo turno naquela eleição. Em 2002, nós tivemos o Moroni muito bem votado no estado, o segundo deputado mais votado, e o deputado estadual mais votado era o delegado Cavalcante. Então você nota que naquele período já havia uma sensibilidade da população. Você está querendo dizer que o nosso grande problema é a segurança pública, né? Não, o tema de segurança pública estava crescendo muito. E ainda continua, né, Luiz? Continua. E hoje, presente nas eleições desse ano, sim, acho que vai ser o mais debatido. Tanto que você tem aí dois pré-candidatos dando o mesmo tema, que é o Vitor Valim e o capitão Wagner. E dois pré-candidatos muito bem pontuados nas pesquisas
até agora pré-estabelecida, né? E se você colocar o terceiro ator, que é o próprio Moroni Big Torga, indiscutivelmente nós teremos pelo menos um dos candidatos no segundo turno com o discurso da segurança pública. Quer dizer, você nota que é um tema que, com o passar dos anos, vem crescendo e as autoridades não tomaram as medidas concretas. Vou dar um exemplo. Indiscutivelmente, o ex-governador Cid Gomes tentou de todas as maneiras diminuir essa violência latente. O Ronda do Quarteirão, indiscutivelmente, Carlos Frederico, é uma boa política. O problema foi destruído ao longo do tempo. Ao longo do tempo, por alguns erros de logística. Que eu acho que todo mundo com sensatez gritou, foi a compra daquele carro. É muito caro. Não tem só um Hilux, é muito caro. Não é nem o carro. O que levou o descrédito dessa decisão foi a manutenção do carro. Também. E no final saiu mais caro do que todos os carros. Né? Aí foi pior. Porque se justificou a compra do carro, porque a manutenção seria mais barata e o carro era resistente. No final, a manutenção sai mais cara do que os próprios carros e do que seria. Hoje o Camilo na sensatez dele, quando pegou um carrinho menor, que é a Renault Duster, e parece estar no conta do recado. Não, sem dúvida. E você já começa a ver as viaturas voltando a circular. Porque inibe, Carlos Frederico. Inibe. É o policiamento ostensivo. Ele inibe. Mas a questão dos presídios, há um bom tempo, já foi detectado aqui, brigas de facções dentro desses estabelecimentos. Um dos erros do Ronda, só voltando, você falou, é que o Ronda ele tinha uma mentalidade muito cidadã, que era a polícia cidadã. É interessante esse conceito. Só que não para o nosso Estado, não para o grau de violência que nós temos estabelecido. Esse foi o grande erro do Ronda. Eles pensaram o Ronda para outro país, para outro Estado, não para o nosso grau de violência que nós temos aqui. O nosso grau de violência, essa polícia cidadã, os bandidos mangavam. Não, os bandidos estão mangando. Não, essa expressão mangar aqui no Ceará, eles faziam chacota com os policiais do Ronda. Os meninos saíam da academia, pouco dia ficavam dentro do Ronda, o ar-condicionado passeando, e quando eles passavam, ele passou, só volta aqui meia hora e fazia o diabo. E por quê? Porque a polícia, na realidade, tinha que ser de enfrentamento. Aí quem é a polícia que eles respeitam? É o raio. E o raio é o que resolve. E acabou o governador, o próprio Cid Gomes, ampliando o raio o máximo que ele pôde. E o Cid e o governador Camilo Santana tá fazendo a mesma coisa. Agora, o governador Cid Gomes, ele tem toda boa vontade e coragem e determinação de implantar o programa. Sem dúvida. E é um programa que durante um tempo funcionou. Agora, o custo era muito alto, porque o Luiz já fez a crítica, né? Do equipamento, e foi o de melhor condição. Agora, lembrando que tinha uma polícia que não tinha equipamento nenhum. Antes do governador Cid Gomes, a polícia só existia um nome. Porque os carros, Luiz, você se lembra, cara? Agora, e houve outro problema. Equipamento não tinha nenhum. A polícia usava a fada VK com 38 batendo catolé, naqueles fitzinhos ali, empurrando, sem pneu, tudo enferrujado. E quem realmente deu o caráter de polícia, com todo equipamento, com a estrutura que o policial deveria ter, foi o Cid. Parece que isso não serviu de nada não, Luiz, porque o governador mais rodeado de todos foi o Cid. E essa tropa que está aí, o Cid foi quem fez o concurso, quem nomeou, quem pagou durante quase todo esse tempo, quem deu os aumentos, iniciou o processo de dar aumento, e quem deu a estrutura para que funcionasse. Tanto delegacia, por exemplo, presídio. Mas se você for ver, quase todos os presídios que tem no estado de Ceará, os do interior, quase todos foram feitos no governo Cid Gomes. Agora. As delegacias, do mesmo jeito. E nós estamos nesse caso, eu fico perguntando, cara, se não tivesse sido feito tanto, como é que era essa situação? E outro problema sério, houve a politização da discussão salarial dentro das corporações. Da Polícia Civil, Bombeiros... Passou você está querendo dizer que a polícia passou a ser... A polícia não era sindicalizada, né, Luiz?
Não tinha sindicato de policiais defendendo a causa. A polícia é tratada daquela hierarquia de poder, né? O governador, que é o chefe da tropa, o chefe maior. É uma quebra de hierarquia. O secretário de segurança e o comandante geral. Hoje, quem quiser conversar com a polícia, conversa com o capitão Wagner. Quem quiser acordo com a polícia, conversa com o capitão Wagner. Teve aqui com a gente e é hoje quem tem a interlocução para resolver mais rápido as coisas na polícia é o capitão Wagner. É tanto que o governador Camilo Santana, mais uma vez com a sua serenidade e com a sua capacidade de espírito público, essa capacidade do governador é que me deixa feliz, sabe por quê? Porque ele tinha tudo para não conversar com o capitão Wagner. Porque os maiores enfrentamentos com o capitão Wagner foi feito com o amigo maior do governador, que é o Cid. Tinha um problema pessoal do capitão Wagner e o Cid. O governador teve a coragem de dizer para o Cid, para o Ciro, que diante da responsabilidade dele, ele precisava ter interlocução para resolver o problema com a Polícia Militar, e resolveu, meu chefe. Iniciou a conversa e resolveu hoje. O governador Camilo Santana tem o comando da Polícia Militar e o respeito dos policiais militares. Isso é fundamental. Você não consegue resolver o problema de segurança se os seus liderados não aceitam a sua liderança. Isso é natural. Como é que eu estou aqui, eu, você e o Vicente? Eu estou gravando esse programa, é sob minha responsabilidade. O Vicente é o nosso cinegrafista. O Luiz é o meu companheiro aqui, que eu convido para participar disso aqui toda semana comigo e me ajudar a fazer esse programa. Claro, mas a responsabilidade é minha. O espaço, a responsabilidade financeira, a responsabilidade do que foi dito aqui, jurídica, a responsabilidade junto com a televisão, a responsabilidade é minha. E algumas coisas eu digo, e aí o que é que acontece? Como eu falo, o Vicente me acompanha e me ajuda a fazer. O Luiz, da mesma maneira, me ajuda a fazer. O Luiz chega mais cedo, o Luiz vem correndo para me atender, ou a gente se encontra para resolver o problema, discute o programa antes. Mas tinha uma pessoa, se eu quisesse uma coisa, o Luiz quisesse outra, e o Vicente quisesse outra. Como é que sai esse programa aqui? Não tinha programa. Não tinha. Porque o natural, alguém tem que conduzir a responsabilidade. Pro caminho. E se você conduz as pessoas que é para lhe ajudar, trabalho contra, não sai nada, cara. Não sai uma comida no restaurante. Imagine você querer, como teve no Ceará, um secretário, como teve o Gravatinha, que era desafeto. Esse foi o problema do Cid. O Gravatinha passou a criticar e falar mal dos próprios delegados que ele liderava. Da pessoa isso não existe, né? Primeiro mandato. Você pontuou muito bem. Mandato. O que eu acredito é o seguinte, é que na minha avaliação... Primeiro mandato logo quando saiu o Ronda, né? Eu acho que Camilo tem que zerar. Acho que ele tem que zerar, sabe? Ele tem que zerar, ele tem que chamar a sociedade civil para discutir, entendeu? Chamar também a responsabilidade de uma espécie de um trabalho dentro da Polícia Civil, Militar e nos bombeiros, de uma greve branca. Isso teve durante os 2 anos no governo. Mas ficou requisitos, sabe? Hoje eu acho que é menor, Luiz. Ele é menor. Permita, eu vou dizer por que eu acho que é menor. Eu tenho que ir fazer o break, mas eu vou dizer porque é que é menor. A gente voltou pro... Eu vou lhe dizer por quê. Fique aí que você vai saber por que essa greve branca, ou seja, você fazer de conta que faz o policiamento sem fazer, porque aquela é menor, hoje já foi um fato e não é mais hoje. Eu volto já. Sai daí não. A Hora da Verdade. O governo do Ceará está participando em parceria com o governo federal da construção de mais uma etapa do residencial Cidade Jardim, no bairro José Walter, em Fortaleza. Um dos maiores empreendimentos do Minha Casa Minha Vida no Nordeste. Só este ano, 768 moradias já foram entregues na capital. Transporte na porta, moradia segura, que tá uma maravilha. Aqui tem tudo pra pessoa ser feliz. É o governo do Ceará cumprindo compromissos e garantindo casa própria para os cearenses. A Hora da Verdade. Estamos de volta agora com o terceiro e último bloco do nosso programa
A Hora da Verdade, na sua TV, mais canal 15 da Multiplay, eu deixei no bloco passado. Por quê? Eu vou dizer por quê. Há 2 anos atrás, eu peguei uma manchete de jornal, primeira página, dizendo que o Ceará era o lugar que morria menos policial. E o lugar onde o policial matava menos gente. E eu disse, cara, tem alguma coisa errada. E não vamos memorar isso não, porque não tem enfrentamento. Principalmente, o Ceará era o local que tinha muita violência e não tinha mortes da polícia em relação ao bandido. Se não tinha morte é porque não tinha o quê? Policiamento. Eu não tinha o quê? Enfrentamento. Diz, olha, não vamos comemorar isso aqui não. Se não tem conflito é porque os bandidos estão fazendo o que querem e a polícia está só vendo. Hoje, Luiz, por isso que eu digo que a guerra diminuiu, porque infelizmente já morreram 10 policiais, né, esse ano. Infelizmente, 11 policiais esse ano. Só esse ano. E alguns não estavam nem civis. Quase todos os policiais morreram no enfrentamento. São heróis. Né? Heróis. Esses são os heróis. Morreram no enfrentamento. Antes a avaliação era que não era o local em que os policiais faziam menos vítimas. Era o Ceará. Sim, porque no Rio de Janeiro, você vê a quantidade de pessoas, de bandido que é morto por policial. Aqui era o lugar que tinha menos vítimas. Mas por quê? Porque a polícia não fazia o enfrentamento, como o Luiz disse. Agora não. Agora o enfrentamento está tão grande que a gente está preocupado com a quantidade de policiais que estão morrendo. Que é muito triste o que está acontecendo. Mas infelizmente, ser policial no Brasil é saber de sair de casa sem saber se volta. E essa crise, Luiz, que nós temos, carcerário que nós temos hoje, não é crise do Ceará não, Luiz. É do Brasil. É do Brasil, cara. Mas no Ceará agora pegou alguns aspectos negativos. Eu vou voltar à crítica que eu fiz no segundo bloco. Essa politização salarial, lógico que toda discussão salarial, ela envolve política, sim. Mas é perigoso quando você mexe com agentes de segurança, né? Não, mas agentes de segurança com questão salarial é perigoso. Mas é que tá. A partir do momento que os agentes de segurança viram o modelo operacional que os policiais civis, militares e bombeiros usaram, isso porque a gente não usa também. Agora você tá captando a minha ideia. Quem é que vai reprimir a greve da polícia, hein? Ou a greve do... Quem é que vai? Como é que... Vocês estão pensando na gravidade disso? Tem uma greve de policiais, vamos supor. Se os policiais estão em greve, quem é que vai reprimir os policiais? Se os policiais resolverem invadir o Palácio da Abolição, quem é que... A gente chama quem? Quem fez esse enfrentamento foi o Tasso, nos anos 90. Tá entendendo? Então, aí tem gente que diz, rapaz, por que a polícia não pode... Rapaz, são coisas que são inerentes do poder. Agora, o grande problema, Luiz, é o nosso Congresso, né? Sem dúvida. A lei de greve é um direito da cidadania do trabalhador. Só que a lei de greve tem que ser regulamentada. Ela tem que estabelecer quem pode e quem não pode fazer greve. É ter gente dizendo, rapaz, nós temos direito de fazer greve, nós somos agente penitenciário. Tem, irmão. Mas você tem direito de fazer greve sabendo que você tem responsabilidade. E que a greve é ilegal e foi decretada ilegal sexta-feira. E sábado e domingo você estava em greve e a greve era ilegal. E tinha oficial de justiça atrás do presidente que ninguém encontrava. Ele sabendo que tinha uma pessoa atrás dele. Enquanto isso, várias pessoas morreram. Seres humanos foram mortos. Por isso que eu digo que o Ministério Público tem que apurar isso aí. Agora, o Congresso Nacional tem culpa nisso. Por quê? Porque, Luiz, não é factível, não é correto, não é certo que pessoas, por exemplo, pessoas que trabalham no SAMU estão em greve. Aí tem um acidente, está lá morrendo uma família inteira dentro do carro. Aí liga pro SAMU, aí o cara do SAMU nem atende. Aí uma pessoa encontra eles em greve, diz, rapaz, está bem aqui na esquina. Tem um pessoal agonizando dentro do carro, pisando assustou. Não vamos lá, nós estamos em greve. É assim? Funciona assim. Vamos dar outro exemplo. Vamos supor que daqui a alguns dias, alguns meses, se Deus quiser não irá acontecer, estou falando aqui hipoteticamente, um agente prisional
seja ferido por um preso e ele saia feito um louco, a ambulância para tentar salvar a vida desse funcionário público que precisa de salvamento, onde ele entra no JF, a ambulância para, desce e o cara diz: rapaz, infelizmente, meu irmão, nós não temos como atender ele não, está todo mundo em greve. O que é que diria, Luiz, a família desse agente? O que é que diria a família desse agente? Ficaria revoltada, né? Como é que o funcionário não tem? Funcionário público trabalhando para o Estado, é lesionado e não vai ter porque o governo esculhambado, essa greve, sei o quê. É assim, pessoal. Para a gente saber o nosso direito, a gente tem que se colocar dentro do processo, avaliando o direito do outro. Eu não posso achar que eu tenho direito, eu tenho deveres. E meu direito termina onde começa o meu semelhante. É assim que funciona. O meu direito não pode passar por cima do outro, não. Senão não é direito, né, Luiz? Né? Agora, o Camilo tem tentado, de todas as maneiras, politizar o processo. Ele está tentando criar uma condições que seja no caminho da questão técnica, não política. Então, despolitizar o processo. Com certeza. Você falou politizar, despolitizar o processo. Não, ele não está querendo ir pelo caminho político. Ele está querendo ir pelo caminho técnico mesmo. Luiz, achar uma saída. Por exemplo, quando você pega, vamos ser bem objetivo, uma figura como Ciro Gomes. Ciro Gomes, às vezes, é muito mais um incendiário do que um bombeiro. Mas é aquela coisa. Ele, por exemplo, ele deu uma opinião agora que se ele fosse governador, demitiria todo mundo, instauraria um processo em relação ao que aconteceu. Todo mundo sabe, e demitir todo mundo é impossível. Mesmo porque essas pessoas são concursadas, são estáveis. Então, são coisas. E tudo bem. É o que a gente tem vontade de fazer mesmo, diante do que aconteceu. Mas só que a gente sabe que não é possível. Não é mas uma opinião, juridicamente possível isso ser feito. A opinião do Carlos Frederico e do Luiz Cláudio é diferente da opinião de Ciro Gomes. É porque o processo é politizado. Por exemplo, o Ciro Gomes, indiscutivelmente... Tu está falando nisso por causa desse boato e diz que ele pode ser secretário de segurança? Eu acredito que... É boato ou tem algum fundo de verdade isso? Eu acredito que tem um fundo de verdade. Que não foi desmentido. Foi desmentido. Mas tem uma animosidade da tropa, né? É isso que eu também acho que não ajuda. Isso não ajuda. Eu não estou dizendo que o que o Ciro falou está errado, não. Não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo que criou-se uma animosidade. Do que ele está falando aqui, ele está falando justamente desse processo anterior, daquela greve. Né? Nós estamos falando de crise, né? Daquela greve famigerada que houve em 2011. Eu até no ar na Rádio Cidade AM 860, naquele momento, eu conversando com o capitão Wagner, que liderava a greve, ele disse que tinha acabado. Eu disse: capitão, os senhores não podem fazer isso no estado do Ceará, porque o Ceará estava apavorado, né? Aí ele disse: não, Carlos, nós estamos liderando. Nesse ponto ele foi muito correto, muito humilde. Nós estamos liberando aqui várias viaturas e tal, para justamente não acontecer esse gal, você está dizendo. A Polícia Militar não pode contribuir com o caos. Eu disse: capitão, o senhor não libera nada. Eu disse na época, porque o senhor não é dono dessas viaturas. Nem o senhor, nem o governador. Essas viaturas é do povo do Ceará. E os senhores, tanto o governador como o senhor, tem que ter responsabilidade com o povo do Ceará. Que isso não pode continuar acontecendo. Realmente, naquele momento, ele reconheceu que eu tinha razão. E disse: não, cara, foi a maneira errada que eu falei. Isso aqui eu tenho que dizer. Ele disse: não há isso aí. E realmente, mas porque não é dele, nem é do governador, é do povo do estado de Ceará. Como os presídios estão ali para resguardar a segurança pública do povo cearense. E a gente penitenciário nenhuma de presídio, não. Nem secretário de Estado manda de presídio, não. Os presídios existem para resguardar e retirar de circulação pessoas que não podem viver em comunidade, em sociedade. E isso é preciso ser lembrado. Porque isso começa a se estabelecer como se o governo fosse dono do status quo do momento, fosse dono de todo mundo, como se o sindicato fosse dono. Rapaz, não é assim, não. Essas coisas existem para a cidadania. Vocês são funcionários públicos, tanto o governo como os funcionários. Né? Tanto o governador como os senhores agentes que estão na discussão são funcionários públicos.
que trabalhe para o bem-estar do cidadão cearense. Essa visão, Luiz, é quem tem que cobrar, né, cara? A campanha para a Prefeitura de Fortaleza, teremos um candidato competitivo da oposição, que é o capitão Wagner, que me parece que vai concretizar mesmo o apoio do PSDB. Sim, foi batido, não, até. Que a base dele... Vai ser divulgado agora. E ele sai muito fortalecido, né, Luiz? Fortalecido, mas ele tem o discurso da questão da segurança pública. Roberto Cláudio vai ter que adotar um discurso mais amplo sobre segurança pública. Nós estamos falando de uma eleição para prefeito. Estamos nem falando de uma eleição futuramente de governador. Porque o Luiz, você tem razão, porque essa capital aqui foi escolhida entre as... Foi escolhida, não. Foi infelizmente colocada como as 5 mais violentas do país. A mais violenta do país, né? E entre as 7 do mundo. Eu não sei se é verdade isso. Mas pelos números dos assassinatos aqui que acontecem na nossa capital. Então, de uma hora para outra, eu tenho muito medo que se esqueçam a solução e entrem num debate estéril. A grande verdade é o seguinte, Carlos Frederico. Essa eleição vai ser muito difícil, né, Luiz? Olha, por quê? Pra você entender. Eu, Luiz, a gente faz esse debate aqui muito fácil, porque a gente não tem compartidário, né? Por isso que é muito fácil a gente fazer o debate. Nós estamos falando aqui de gente que a gente conhece, tem até parente que a gente fala aqui, mas a gente não tem compartidário. E eu me nego a ter lado aqui, quando eu estou discutindo a vida. Todo mundo tem sua preferência. Mas quando ele está discutindo a vida, a cidadania, eu me nego a isso, é minha obrigação. Né? Como apresentador de programa de televisão, como responsável por programa de rádio de segunda a sexta, como a Hora da Verdade eu faço aqui, como outro programa pela Ordem eu faço na TV pública. Os programas que eu participo e dos programas que eu participo diariamente de outras emissoras, de colegas meus que me chamam para dar a minha opinião, eu me nego, o Luiz sabe disso, me acompanha diretamente, a colocar qualquer coisa que seja tendenciosa para um lado ou para o outro. Porque você, cidadão, não merece isso. E eu, como homem de imprensa, não posso fazer isso. E eu não estou fazendo nenhum favor, não um demérito meu, não. A minha obrigação aqui é passar o fato do jeito que ele é, não do jeito que queiram colocar. E o fato do jeito que é o que ele está dizendo aqui. E se você for olhar e investigar e ouvir e procurar saber o que eu estou dizendo, você vai encontrar todas as verdades em todos os cantos que você olhar. Porque a gente relata aqui o fato, né? O fato, não é isso, Luiz? Agora, a minha preocupação é que, independente da revolta dos presídios, quando você chega numa segunda-feira e abre um jornal, a televisão, ou vai pesquisar na internet, o número de homicídios no estado do Ceará é uma coisa alarmante. Principalmente de tiro e faca. Como eu vou dizer para você, como é que a gente pode aceitar que o governo do estado, e o governo do estado faz isso às vezes, o daqui faz, e é errado? Então, é um fato. Eu que estava elogiando o governo, estou criticando. Como é que você traz pessoas para um seminário, para uma discussão sobre maioridade penal, em que sempre a palavra do Estado é defender que os menores fiquem soltos matando? Por que o Estado tem que defender isso? Se a segurança pública é um dever do Estado, está colocado na Constituição. A minha e a sua segurança. Porque se estabeleceu que é politicamente correto dizer que menor pode matar e não pode acontecer nada com ele, né, Luiz? Não é lei que lei, cara. A lei existe aí, ela foi feita para aquele momento. O ECA tem 23 anos aí que foi feito. E 26 é já? 26 anos aí que foi. 26 anos aí que foi feito, no tempo do Collor, né? E era outro país, era outra história, outra situação. Era outro de menor. E eu não sou a favor da redução da maioridade penal, não. Eu sou a favor que mude o ECA. Né? O ECA, ele estabelece claramente que o menor é para ficar um instante preso, seja qual for o delito dele. A preocupação da lei é estabelecer que ele seja solto sempre o mais rápido possível. E que ele não pode ser preso mais de 3 anos. Não importa o delito que ele faça. E os juízes têm grande dificuldade de manter o cidadão preso a mais do que isso. Mesmo que seja um assassino voraz, como tem aí menores que já mataram mais de 30 pessoas aqui no Ceará. E tem uma coisa, quando ele completa 18 anos, a lei estabelece que todos os crimes praticados por eles são esquecidos. Ele nasceu naquele dia. Isso é excrescência, Luiz. Isso é um absurdo. Isso é excrescência, cara. Absurdo. Porque esse diferenciamento
de um menor de 17, o cara tem 17 anos e 11 meses, ele mata uma pessoa, mata 10 pessoas, quando ele completar 18 anos, uma semana depois, todos os crimes que ele cometeu para trás não existem mais. Isso é uma excrescência, isso é uma falta de respeito com o resto das pessoas. O traficante usa de menores como chefe de boca de fumo. O que é que essa lei, o que é que esse privilégio fez? Provocou com que os menores fossem recrutados pela bandidagem. São os mais violentos. E essa quantidade, esse crescimento enorme da nossa rede carcerária, que a gente hoje tem uma das maiores do mundo, porque todos esses que estão aí, pode ir atrás, eu não tenho dúvida de dizer o que estou dizendo aqui. E eu queria que fosse pesquisado o que estou dizendo aqui. Você pode acompanhar todas essas pessoas que estão hoje em cárcere nesse país. No mínimo 80% delas começaram a delinquir quando menor. Quando justamente a pessoa não tem a capacidade de entender a vida, é quando você passa açúcar nele e chama o bandido para... Porque esse menor é o privilegiado. O Luiz, se ele empurrar uma pessoa aqui, ele é processado e pode ser preso. O Vicente, se derrubar o pé da câmera aqui porque ele quer, ele pode sair daqui algemado. Se eu disser uma coisa aqui que atinge alguém, vamos buscar lá em casa. O menor mata, tem o direito de matar e não vai preso. Isso é um privilégio terrível dado a pessoas que não poderiam ter sido dado. O Carlos Frederico. E o pior, o Estado brasileiro, Luiz, paga pessoas para vir defender que esse estado de situação continue. Isso é inaceitável, cara. Porque, no mínimo, Luiz, só para terminar, esses menores e essa lei, ela escarra, ou melhor, ela cospe. Está muito em moda negócio de cuspir nos outros, né? O João Willis e aquele louco aquele outro deputado federal, o cuspir no outro. Pois é, Bolsonaro, essa lei, ela cospe na família da vítima e na vítima. É como se esse menor tivesse matado um inseto, uma barata. Porque quem morre é a vítima e a família tem o sofrimento, fica sem ter a quem recorrer. O staff do prefeito Roberto Cláudio, há muito tempo, deixa transparecer que tem muita vontade de ter o deputado federal Moroni Bictorga na vice. Eu estou só sinalizando para você que o que é isso? Você tem uma pesquisa qualitativa e quantitativa. Você sabe que você trazendo o Moroni para fazer parte da chapa majoritária na cabeça Roberto Cláudio, ele esvazia tanto o Capitão Wagner como uma provável chapa Capitão Wagner Heitor ou Heitor Capitão Wagner. Como também praticamente deixa na berlinda uma candidatura PMDBista do Vitor Valim. Então, quer dizer, é notório. A questão da segurança pública está presente no topo da eleição de Fortaleza. Acabou o tempo. Eu quero agradecer a sua paciência, agradecer a sua audiência. Dizer que na próxima semana nós estaremos aqui de volta, eu, Luiz, tá certo? Discutindo. Espero que seja mais a menos e tenhamos menos notícia ruim do que a gente foi obrigado a discutir aqui. A gente quer falar aqui de coisa boa, de conquista do povo do estado do Ceará. Não de tanta tragédia, de tanta morte e tanta desigualdade, mas principalmente tanta roubalheira e ninguém que suporta mais. Até lá.